Milton Almeida dos Santos, ou simplesmente Milton Santos. Você com certeza já viu esse sorrisinho que é bem característico internet adentro. Mas você sabe quem realmente foi Milton Santos? Neste vídeo eu vou contar um pouco da sua história de forma sintética. Então se ajeite aí e bora lá conhecer um pouco mais sobre esse grande intelectual brasileiro. E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Paulo, professor de Geografia e sejam todos muito bem-vindos aqui a Geo Ilustrado. Então bora lá falar sobre o Milton Santos. Bom, ele nasceu no dia 3 de maio de 1926, no município de Brotas de Macaúbas, na Bahia, onde viveu ali a maioria da sua infância e adolescência. E uma coisa muito interessante que as pessoas costumam se enganar sobre Milton Santos é sobre a sua formação. Ao contrário do que muitos imaginam, ele não é graduado em Geografia, mas sim em Direito, curso no qual ingressou aos 18 anos de idade, na Universidade Federal da Bahia. Porém, Milton Santos sempre nutriu uma grande paixão pela geografia, e acredite se quiser, ele já ensinava essa disciplina aos seus 15 anos de idade, no internato onde estudou durante grande parte da sua adolescência. E mesmo durante a sua graduação no curso de Direito, Milton Santos continuou lecionando geografia no Colégio Municipal de Ilhéus. Além disso, nessa época, Milton Santos também começou a se dedicar à sua carreira de jornalista, no jornal intitulado A Tarde, além de também já ser bem ligado à militância de esquerda, atuando principalmente em prol da causa negra, bandeira que carregou por praticamente toda a sua carreira e toda a sua vida. Durante os anos de 1956 a 1958, Milton Santos foi fazer o seu doutorado na Universidade de Estrasburgo, na França, agora sim em Geografia. Ao regressar ao Brasil, ele torna-se ainda mais assíduo nos campos acadêmicos e políticos. No ano de 1960, ele torna-se livre docente em Geografia Humana pela Universidade Federal da Bahia. E no que tange à vida política, foi subchefe da Casa Civil da Bahia durante o curto mandato do então presidente Jânio Quadros, ali no começo da década de 60. E meus amigos, acreditem em mim, é a partir da década de 60 que a vida desse humilde cientista brasileiro vira de pernas pro ar, e você vai entender o porquê. Mas antes disso, peço aqueles favores básicos. Se você estiver curtindo o vídeo, deixa um like aí que isso ajuda demais. Fortaleça aí este humilde canal que, seguindo as orientações do grande Milton Santos, tenta deixar o academiquez um pouco de lado e trazer conteúdo científico de qualidade de forma simples e didática. Então bora lá pro final do vídeo. Mas afinal de contas, o que aconteceu de tão importante na década de 60 para transformar para sempre a vida de Milton Santos? Você sabe muito bem o que aconteceu, né? Golpe militar no ano de 1964. Como vocês sabem, muitos artistas e intelectuais brasileiros foram muito reprimidos durante o governo militar, e com Milton Santos não poderia ter sido diferente. Inclusive, ele chegou a ser preso muito por conta das suas inclinações políticas e convicções pessoais. Ele passou 2 meses detido e posteriormente foi solto alegando problemas de saúde. Alguns meses após a sua liberdade, Milton Santos opta pelo alto exílio, na França, onde foi convidado a lecionar na Universidade de Toulouse. A princípio, Milton Santos imaginou que o seu exílio duraria por apenas 6 meses. Porém, isso acabou se prorrogando muito por conta da ditadura militar e acabou durando por 13 anos. Durante esse período, Milton Santos ganhou mais e mais importância e relevância no âmbito internacional, lecionando em diversas universidades mundo adentro e em diversos países do mundo, atuando na Europa, na América do Norte, na América do Sul e também na África, onde estudou principalmente a situação dos países subdesenvolvidos. E agora, partindo para o desfecho deste vídeo, no ano de 1977, Milton Santos finalmente retorna ao Brasil, como professor visitante da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, onde trabalhou até 1983. E no ano de 1984, Milton Santos foi contratado como professor titular do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, a USP, onde permaneceu até a sua aposentadoria. Porém, até após a aposentadoria, ele continuou exercendo atividades acadêmicas na universidade, principalmente orientando teses de mestrado e de doutorado. Este senhor era incansável. E um episódio muito triste acontece na década de 1990,
90, quando Milton Santos foi diagnosticado com câncer de próstata, até finalmente vir a falecer em junho de 2001 em decorrência de complicações por conta desta doença, aos seus 75 anos de idade. Mesmo após a sua morte, Milton Santos foi imortalizado por conta do seu grande legado deixado. Hoje ele é reconhecido como um dos principais intelectuais brasileiros de todos os tempos, e isso não apenas no âmbito da geografia, como da ciência de uma forma geral, tendo grande prestígio internacional e sendo o maior expoente da geografia brasileira. Durante a sua carreira, Milton Santos deu grande ênfase aos estudos territoriais, de lugar, paisagem e espaço geográfico, dando bastante relevância também para os estudos sobre a realidade socioeconômica de países periféricos. Além disso, Milton Santos também se destacou muito pelas suas críticas ao conceito de globalização, mostrando a face maligna deste processo no que se refere principalmente às populações subrepresentadas e que se encontram em situação de exclusão socioespacial. Ele também recebeu diversos prêmios internacionais de muita abrangência e relevância no âmbito acadêmico, além de ter mais de 40 obras publicadas que são referências até os dias de hoje. Bom, a carreira dele é tão extensa que é impossível trazer tudo num vídeo curto como este. Mas eu espero que vocês tenham curtido e aprendido um pouco mais sobre a carreira e vida deste grande intelectual brasileiro. Se curtiu, deixa aquele like aí para fortalecer bastante o trabalho, compartilha aí com seus amigos, tá? Se você acha que ficou faltando alguma coisa aqui nesse vídeo, deixa aí nos comentários, beleza? Críticas são sempre bem-vindas. Então era isso, até a próxima, falou!